E eu, falando do arrependimento, me lembrei de São Simeão do Deserto, um dos padres do deserto, lá do século V. São Simeão, também conhecido como o estilita, né? Estilos, em grego, é coluna, porque ele viveu um tempo enorme em cima de uma coluna. E tem toda uma história que também você pode depois ver. Ele dizia assim, uma frase pesada: sem arrependimento, quem não se arrepende dos seus pecados não tem o Espírito Santo. Forte. Talvez, se pudéssemos dar uma melhorada, a gente poderia dizer, né? Porque alguém pode falar, nem me arrependi tanto assim, mas eu tenho o Espírito Santo. Então, a gente poderia dizer, né? Quem não chora os seus pecados não tem o Espírito Santo na medida que poderia ter. Rui, por favor. Nós também estendemos as nossas mãos de bênção sobre a vida do pastor Rui, que ele seja usado por Deus agora poderosamente a nosso favor, para a nossa edificação e para sempre a glória do Pai. Né? Que o Espírito Santo venha agora, dirija os seus pensamentos, recorde a ele tudo aquilo que for necessário para tocar nos nossos corações nessa manhã. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, derrame-se sobre a vida desse seu querido filho. Obrigado, Senhor Deus. Queremos escutá-lo. Fala ao nosso coração, Senhor. Amém. Irmãos, bom dia. Paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Eu vou tentar não me atrapalhar muito com as coisas que eu trouxe aqui, mas eu dizia para o Christopher, no horário do intervalo, que o problema de ser o segundo é que o diapasão é dado por quem fala primeiro, né? E aí o risco é o segundo desafinar, né? Então que Deus me dê graça, misericórdia dele sobre a minha vida para que eu não desafine, né? E consiga trazer aquele recado que eu sei que é um recado que o Senhor tem para o nosso coração hoje. A pergunta que eu faço quando eu estou diante de filhos e filhas de Deus sedentos pela presença dEle, como eu estou agora, a pergunta que eu faço é: quem é suficiente para essas coisas? E a resposta que eu encontro pela graça de Deus é que a graça do Senhor é que nos basta, é a graça do Senhor que realiza tudo, né? E é nessa graça, é dessa graça que eu dependo agora. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, enquanto eu encho um copo de água aqui e já volto. Profeta Joel, capítulo 2. Eu quero fazer uma leitura dos versículos 12 a 17 dessa profecia. A palavra do Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação, para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum,
proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Amados, o tema que Deus deu para o nosso encontro desse ano é o tema arrependimento para a vida. Como o Reinaldo já sinalizou, essa expressão, especificamente essa expressão, arrependimento para a vida, aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Naquela ocasião, vocês devem se recordar, em que Pedro, depois de ter estado na casa de Cornélio e ter visto ali os primeiros gentios recebendo o Espírito Santo, Pedro nem terminou de pregar e o Espírito Santo já caiu sobre os gentios ali reunidos na casa de Cornélio. Quando Pedro volta a Jerusalém, ele tem que se defender diante dos irmãos da igreja de Jerusalém, acusam Pedro de ter estado com os gentios, ter comido com os gentios, e aí ele começa a narrar dizendo: olha, Deus mandou eu ir até lá, e chegando lá, eu comecei a falar, e mal comecei a falar, o Espírito Santo já caiu, e os batizou como havia nos batizado, então eu mandei que eles fossem batizados também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu não podia negar isso, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles. E nesse momento os irmãos que estavam muito incomodados com aquilo, se voltam para Pedro e dizem: então que maravilha, porque até mesmo aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Essa expressão então, arrependimento para a vida, se tornou uma expressão norteadora para o nosso pensamento, para as nossas reflexões e para as nossas orações em torno desse nosso encontro desse ano. E eu acredito, irmãos, eu estou muito convencido no meu coração de que essa palavra arrependimento é uma palavra que o Espírito Santo está destinando à sua igreja nesse tempo. Em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza de lembrar, de saber que o arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. O Reinaldo colocou isso muito claramente aqui agora, com as citações que ele fez, né? Não existe possibilidade de estar no reino de Deus sem que primeiramente a gente tenha passado pela porta do arrependimento. A pregação de João Batista começa pelo arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando João Batista é preso e Jesus começa o seu ministério, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 nos falam que a primeira palavra de Jesus é exatamente essa: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esse arrependimento, essa mudança de direção, que é esse o sentido da palavra arrependimento. A palavra arrependimento, a palavra que Jesus empregou no hebraico, ela tem, no aramaico, aliás, ela tem o sentido exato de meia volta, né? Essa mudança de direção é aquilo que Atos vai chamar de arrependimento para a vida. Portanto, o resultado do arrependimento é a vida. Agora, eu fico espantado, porque sendo tão central ao Evangelho a ideia, a noção de arrependimento, eu acho que todos nós podemos concordar que pouco se fala hoje em dia acerca de arrependimento. E acredito que isso não acontece apenas nas comunidades e nas igrejas evangélicas, que é o mundo do qual eu faço parte, ao qual eu pertenço. Sou pastor evangélico ordenado há 29 anos, sou convertido ao Evangelho numa igreja evangélica já há 45 anos. Eu conheço muito bem esse ambiente, então, e sei que ali hoje se fala pouco em arrependimento. Mas eu imagino que também no meio dos meus irmãos católicos a mesma coisa esteja acontecendo. A ênfase em arrependimento tem sido minimizada. E como resultado disso, nós estamos diante, hoje, na igreja, de uma série de conversões que eu chamo de conversões culturais. A pessoa muda certos hábitos, certas maneiras de falar,
porque ela passa a frequentar um grupo de irmãos, ela passa a fazer parte da igreja, ela deixa certas práticas e adere a outras práticas, mas a meia volta representada pelo arrependimento não se tornou realidade na vida dessa pessoa ainda. As conversões hoje em dia têm sido muito teleguiadas por afinidades, né? Eu tenho um amigo daquela igreja, então eu vou lá. Que ambiente gostoso, aqui é muito legal. Gostei daqui, vou ficar aqui, né? As pessoas são bacanas. E a partir daí a pessoa vem para a igreja, se entrosa no meio da igreja. No caso, citando aqui especificamente o exemplo das igrejas evangélicas, muitas vezes assume até a profissão de fé no batismo, e no entanto ainda não experimentaram o que a Bíblia chama, o que o Evangelho chama de arrependimento. Arrependimento é conversão, as palavras são sinônimas. Arrependimento é meia volta, é mudança de vida. E é muito importante perceber, irmãos, que o arrependimento, justamente por ser mudança de vida, por ser meia volta, o arrependimento é algo que humilha o ser humano. Vejam bem, se eu estou andando naquela direção, e eu preciso fazer meia volta, qual é o sentido disso? Qual é o significado? Bom, o significado é que eu estou no caminho errado, concordam? Se eu estivesse no caminho certo, ninguém me mandaria retornar. São 180 graus de giro, né, para pegar a direção oposta. Então, o arrependimento significa que nós estamos na direção errada e precisamos abandonar essa direção errada. Ora, isso humilha o ser humano. Isso lembra o ser humano da sua insuficiência. Isso lembra o ser humano da necessidade de abandonar os seus caminhos pelos caminhos de Deus. Dizer, os meus caminhos não são suficientes. Eu preciso adotar e seguir os caminhos de Deus, o jeito de Deus, as maneiras de Deus e não as minhas. Eu acredito que nós precisamos retornar ao Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho da graça de Deus começa pelo arrependimento. Me espanta, já com a minha experiência, eu posso falar isso, né? 45 anos de vida eclesial, eu tenho visto muito poucas conversões. Eu tenho visto muita gente aderir à igreja. Talvez nunca tenha havido tanto evangélico no Brasil como nesse tempo. Estou falando do ambiente que eu conheço melhor, né? Os irmãos e irmãs católicos que avaliem a situação também na sua própria realidade. Talvez eu nunca tenha visto um crescimento numérico tão grande, mas eu nunca vi tão poucas conversões. Eu nunca vi tão poucas, porque vejam, irmãos, as conversões são verificadas através de sinais, de resultados. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. E se nós temos uma situação onde, apesar de termos um grande número de pessoas que aparentemente ingressaram na igreja, elas continuam tomadas de ódio, elas continuam semeando violência, elas continuam se entregando à libertinagem, elas continuam vivendo como vivem as pessoas que estão sem Deus, eu me pergunto com todos os direitos, que conversão é essa? Que tipo de conversão é essa que não produz fruto? Existem palavras nas escrituras que são severas e nós não gostamos delas. Mas para esse tipo de conversão, a palavra é aquela que Deus colocou na boca de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não produz fruto será cortada e será lançada fora. Essa é a palavra. Porque é preciso que haja o arrependimento. Agora vejam bem, o arrependimento começa nessa experiência e realidade individual. Eu preciso me arrepender. E isso está lá no início da minha vida cristã. É por ali que a minha vida cristã começa. Mas num certo sentido, num sentido muito importante, o arrependimento também é uma necessidade nossa ao longo da vida. Não apenas no momento da conversão, mas ao longo da vida. Os irmãos e as irmãs católicos têm uma sensibilidade maior para essa verdade. Tanto é que vocês têm lá, como um dos seus momentos principais no ano litúrgico, o tempo da quaresma. E o que é o tempo da quaresma, se não um tempo de arrependimento?
um tempo de sondagem do coração, um tempo de examinar os próprios caminhos, um tempo de verificar a própria vida para ver em que medida nós estamos ou não estamos andando de fato nos caminhos de Deus. Vejam, nós nos arrependemos no começo da nossa caminhada, mas nós continuamos nos arrependendo ao longo da nossa vida, porque continuamente nós somos tentados a abandonar o caminho do Senhor, continuamente nós somos tentados a fazer uma desconversão. Eu abandonei o meu caminho ao me converter, eu me coloquei no caminho de Deus, mas eu sou tentado a me desconverter e assumir novamente os meus próprios caminhos. Então, a quaresma ajuda, né? E mesmo quem não é católico, não é? Eu estou dizendo que no sentido todos o somos, né? Mas mesmo aqueles que não têm a experiência eclesial no seio da Igreja Católica, como é o meu caso, como é o caso dos irmãos e irmãs evangélicos, nós nos beneficiamos disso, né? Há outras vertentes, inclusive no meio protestante evangélico, que também observam a quaresma, né, que são as igrejas litúrgicas, mas mesmo aquelas comunidades que não são de tradição litúrgica estão cada vez mais abertas para isso. Eu percebo, por exemplo, que uma das produções literárias que mais é divulgada hoje em dia no Brasil é o lecionário. E tem muitas igrejas evangélicas não litúrgicas que estão usando o lecionário para justamente aprender com o ano litúrgico, se lembrar, por exemplo, de que é necessário, periodicamente, uma revisão de vida. E isso é colocado com muita clareza pelo tempo da quaresma. Agora, juntando isso, não é contraditório, mas reforçando isso que eu acabei de dizer, eu queria recordar vocês do que Lutero disse na sua primeira tese. A primeira das famosas 95 teses de Lutero diz exatamente o seguinte: toda a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Isso quer dizer que ao longo de toda a vida, o momento da quaresma é importante, é didático, mas eu diria que todos nós nos examinamos o tempo todo e precisamos nos examinar o tempo todo, não é? É preciso então que haja essa disposição quaresmal no nosso coração ao longo de todo o ano, para que seja assim ao longo de toda a vida, para que a todo momento eu possa me arrepender diante de Deus e possa me recolocar efetivamente no caminho de Deus. Agora notem bem, então há um arrependimento no começo da caminhada cristã, há um arrependimento que é contínuo, que é exemplificado pelo tempo quaresmal, eu tenho que me examinar continuamente. Até agora nós falamos de arrependimento no plano individual, mas o arrependimento também possui um sentido comunitário, também possui uma dimensão coletiva. E é disso que trata esse texto que nós lemos no profeta Joel. Eu não preciso lembrar vocês do contexto dessa profecia, porque é talvez a coisa mais frequente que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. O povo de Deus se afasta do Senhor, o povo de Deus é infiel a Ele, o Senhor disciplina o seu povo, porque é assim que Deus trata o seu povo. Deus é um pai, Ele disciplina todos aqueles a quem ama, Deus disciplina o seu povo, não é? E é esse o contexto amplo no qual se insere a profecia de Joel. Mas o ponto que precisa chamar a nossa atenção agora é que essa palavra de profecia está sendo colocada num contexto que é o contexto de arrependimento coletivo, de arrependimento comunitário. Eu fiquei me perguntando, quando eu preparava essa palavra, se seria adequado para um encontro como esse, um encontro que tem como tema a unidade da igreja, a unidade dos cristãos. Eu fiquei me perguntando com muita sinceridade se era adequado tratar dessa questão do arrependimento. Talvez a palavra que eu menos use hoje, nessa ministração aqui, vai ser a palavra unidade. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Num certo sentido, a falta de unidade já é um pecado pelo qual nós devemos nos arrepender. Então o arrependimento está diretamente ligado à nossa questão. Em grande medida, eu não vou dizer em tudo, porque há aspectos variados aí na questão, uma questão muito complexa, mas em grande medida, a falta de unidade da igreja foi resultado do orgulho humano, em grande medida. Né? E isso é pecado. O orgulho humano é pecado. O orgulho é o pecado básico. O orgulho é o pecado de Satanás. E a partir desse orgulho, o pecado foi semeado no coração humano. Então, a própria falta de unidade
representa já um pecado do qual nós devemos nos arrepender, e devemos nos arrepender dele coletivamente, individualmente também, mas é preciso que haja uma expressão comunitária desse arrependimento. Mas hoje eu queria que nós olhássemos um pouco mais longe do que isso. E de certa maneira eu acho que olhando um pouco mais longe, nós vamos conseguir inclusive situar o problema da falta de unidade no seu contexto efetivo. Então, como eu disse, provavelmente eu falarei pouco de unidade agora, mas é porque eu vou falar do contexto mais amplo, onde o próprio problema da falta de unidade tem a sua origem. Uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo, eu acho que todos nós devemos fazer, é se como igreja nós estamos vivendo de acordo com os desígnios de Deus. Como igreja, nós estamos vivendo segundo aquela que é a vontade de Deus? Ou será que o ser igreja se tornou para nós um empreendimento que nós realizamos a partir de nós mesmos, a partir da nossa força, da nossa capacidade, segundo os nossos planos? Como nós responderíamos a essa pergunta? Vejam bem, irmãos, na igreja não há nada de nosso, entendem? Não há nada de nosso. O que eu quero dizer com isso? Na igreja não há nada que dependa da nossa força. Tudo o que conta na igreja é a ação de Deus. Tudo o que conta na igreja é iniciativa de Deus. O ser humano apenas responde a Deus. E ontem no carro eu tive a felicidade de vir de carona com o querido irmão Jefferson, né? Ele me recordava que o catecismo da Igreja Católica diz exatamente isso, né? Que em tudo na vida de fé, o que nós temos é a resposta do ser humano a uma iniciativa prévia de Deus. É sempre assim quando se trata da igreja. Mas o problema é que o coração orgulhoso do ser humano sempre deseja reassumir o controle. O coração orgulhoso do ser humano sempre deseja reeditar aquele que foi o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Reeditar esse pecado. Assumir o controle da própria vida. Bom, se eu tiver todo o conhecimento, vamos lembrar da cena lá de Gênesis 3, se eu tiver todo o conhecimento, eu não preciso mais de Deus, não é? Eu me basto. E nós vivemos num tempo em que o ser humano acredita que se basta. Depois, até o final, eu quero mencionar quanto desespero não tem sido criado neste mundo por conta da ideia de que nós nos bastamos. Mas vejam, irmãos, a nossa tendência é retomar o controle. A nossa tendência é imprimir à igreja a direção dada pelas nossas capacidades, pelas nossas habilidades, pela nossa força, por aquilo que nós sabemos fazer, por aquilo que nós acreditamos que podemos fazer. A gente vive, a gente organiza, a gente produz, a gente realiza, e Deus entra como um apêndice nisso. Quando Deus nos reuniu no começo desse ano para planejarmos esse encontro, um dos textos sobre os quais nós refletimos foi Atos 13, que descreve lá nos primeiros versículos a igreja em Antioquia, que tinha profetas e mestres, e os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam ali diante do Senhor, ministrando diante do Senhor, né? A palavra ali usada no grego é a palavra raiz de onde vem o termo liturgia, né? Eles estavam ali servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor, e nesse contexto disse o Espírito Santo: façam isso e aquilo. E eu me lembro que nós lembramos na ocasião que os irmãos receberam essa ordem de Deus, que era para separar Barnabé e Saulo, e aí o que eles não fizeram é muito interessante. Eles não sentaram para planejar. Já que Deus separou Barnabé e Saulo, vamos aqui planejar o que eles vão fazer. Não, eles perceberam que a orientação era: separem a Barnabé e Saulo. Então eles chamaram Barnabé e Saulo, e diz o texto que, continuando a jejuar e a orar, eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Eles não planejaram nada, porque quem planeja é Deus.
Quem dirige é Deus. E o nosso problema é que por falta de fé, nós achamos que precisamos fazer tudo, precisamos organizar tudo, planejar tudo, cronometrar tudo e nos esquecemos de Deus. Eu cansei de ver reuniões de ministério, reuniões de presbitério, em que se conversa longamente e no final, em 5 minutos, ou às vezes até menos, se dirige a Deus uma oração pedindo a bênção sobre aquilo que nós organizamos. E eu fico pensando, se Deus é gracioso e não raciocina como nós, seres humanos, mas, usando aqui uma figura, eu fico pensando se Deus não diria lá do alto: vocês planejam tudo e agora pedem a minha bênção? Não era mais adequado me perguntar primeiro o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu acredito que se nós fizermos um exame do quadro atual, vivido hoje pela igreja, isso vai nos revelar muito claramente, se nós tivermos sensibilidade, que nós temos efetivamente procurado realizar a obra de Deus com base em nossas próprias forças e capacidades. E nós estamos colhendo os frutos disso. Esses são os frutos. A colheita é essa. E se não há conversões, por exemplo, como eu mencionei, se não há conversões, se há poucas conversões, é justamente porque a conversão não é resultado de uma bonita pregação, de um show, seja ele um show gospel ou um show católico, não é? Organizado para milhares de pessoas. A conversão é obra do Espírito Santo. A conversão é realizada por Deus. E se Deus não nos converte, nós permanecemos sem ser convertidos. Precisamos pedir a Deus que nos dê arrependimento para perceber isso. Vejam bem, precisamos pedir a Deus que nos dê arrependimento para que possamos perceber a nossa necessidade de arrependimento. A coisa é tão grave que não começa nem diretamente nos arrependendo diante de Deus. Nós temos que pedir a Deus que, em primeiro lugar, nos dê consciência dessa necessidade de arrependimento. Então já seria o caso de parar aqui e de começarmos a orar dizendo: ó Deus, dá-nos a graça de nos arrependermos. Dá-nos a graça de nos arrependermos. Ajuda-nos a perceber a nossa necessidade de arrependimento. Se nós olharmos esse texto de Joel capítulo 2, eu creio que aqui nós vamos encontrar algumas colocações, algumas questões colocadas por Deus, que vão nos ajudar nesse esforço, que vão nos orientar nesse caminho. E o objetivo que eu tenho com vocês aqui é tentar sinalizar esse caminho para nós. Recordando o texto que nós lemos, de Joel 2, 12 a 17, a primeira coisa a ficar clara para a gente nesse texto é que há um chamado aqui. Esse chamado procede de Deus. No versículo 12 nós lemos: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Esse é o chamado. É o próprio Deus quem nos chama, não é um chamado qualquer. O chamado é de Deus. E Deus nos chama dizendo: convertei-vos a mim. E logo na sequência, o versículo qualifica essa conversão. O versículo vai nos dizer exatamente qual é a abrangência dessa conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Vejam bem, não é apenas uma parte do coração. Não é um cômodo do coração com a reserva dos demais para a minha própria vida. É convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa semana, esses dias, essas últimas semanas, por causa de algumas pesquisas que eu estava fazendo, eu voltei a um tema, que é um tema caro, eu sei, não só para mim, mas alguns irmãos aqui também. Um tema muito caro, o tema da religio cordis, como se diz em latim, a religião do coração. É uma expressão que descreve a espiritualidade de algumas figuras muito conhecidas na história da Igreja Católica Ocidental, né? Santa Gertrudes de Helfta, Santa Catarina de Siena, né? Mastilde de Magdeburgo,
foram irmãs cujas vidas foram consumidas de amor por Deus, a tal ponto que, para elas, o símbolo das suas vidas era um coração totalmente oferecido a Deus. E eu me recordava, enquanto estudava, que vejam só como a bênção da unidade aparece aqui também. Essa figura da religio cordis, da religião do coração, que é essa expressão de espiritualidade onde o coração na Bíblia é o centro da vida humana, enquanto local de tomada de decisões, local onde se define quem nós somos efetivamente. Então a religião do coração é a religião do ser humano entregue completamente a Deus. Eu me recordava que esse também era o lema de João Calvino, que foi o irmão que iniciou a tradição a qual eu pertenço. Eu sou de tradição reformada. Ora que coisa! O selo escolhido por Calvino, e que ele usava nas correspondências dele, aquela coisa vocês já devem ter visto, uma cera, não é, quente, você coloca o sinete em cima e imprime. O selo escolhido por Calvino era uma mão erguida, levantando para Deus um coração em chamas. Isso é religio cordis, isso é a religião do coração. E para mim, amados, me perdoem se talvez alguns não concordarem comigo, mas para mim o cristianismo é religio cordis, o cristianismo é a religião do coração. Não há espaço no cristianismo para meia devoção a Deus. A religião cristã, a fé cristã, é fé de devoção integral ao Senhor. Portanto, convertam-se a mim de todo o vosso coração. Não pode deixar nada de fora. E como é que o texto continua, ainda qualificando essa conversão? O versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Gente, será que não são essas coisas que estão faltando no nosso cristianismo festeiro da atualidade? Nós vivemos um cristianismo festeiro, um cristianismo de shows, tanto católicos quanto evangélicos, um cristianismo de alegria fácil. Venha para Jesus que você vai ficar alegre, como se fosse assim, a receita de viver sorrindo para sempre. A questão não é essa. A questão é que a relação com Deus envolve muito mais do que isso. A relação com Deus pode envolver, inclusive, aquilo que São João da Cruz chamava de a noite escura da alma. Um tempo em que, apesar de eu estar com Deus e fiel a Deus, parece que Deus nem me ouve mais, e parece às vezes que Deus nem existe mais. E, no entanto, Deus está ali, por trás dessa escuridão, cuidando da minha vida e me dirigindo no caminho dele. A vida cristã não é uma vida de alegria fácil, é uma vida de alegria. Eu vou terminar falando nisso, mas ela não é uma vida de alegria fácil. A experiência cristã não envolve apenas júbilo e festa, ela precisa envolver também jejuns, choro e pranto. E se a nossa experiência cristã não abre lugar para jejum, choro e pranto, nós ainda estamos muito aquém daquele chamado que é o chamado de Deus para nós. Ainda esse versículo 12 me lembra que a conversão é um ato do coração, não é um ato exterior apenas. Ela comporta dimensões exteriores. A guinada na vida, que é a conversão, se evidencia exteriormente, mas se trata de algo que tem início no interior e que controla o interior do ser humano. E que se transborda e se torna também exterior, é porque primeiramente tomou todo o interior do ser humano. Mais ou menos como esse copo, se eu derramar água até ele ficar cheio e continuar derramando, a água vai transbordar. Quando nós somos transformados interiormente por essa ação de Deus, em consequência do arrependimento, e somos totalmente tomados por isso, somos cheios de Deus, então isso transborda para o nosso exterior. Mas é ali no interior que isso começa. O versículo 13 diz:
rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar o coração é muito mais do que um ato exterior. Os irmãos católicos têm o costume de assinalar o início da quaresma com a quarta-feira de cinzas, né? E o que eu vou falar agora não é nada novo, é aquilo que todo católico deve saber, né? Se não sabe, deveria saber, né? Que o ato de ir lá na frente e receber a marca da cruz com as cinzas na testa, precisa corresponder a uma atitude interior, né? Não adianta fazer farra nos 4 dias do carnaval, depois vou lá, né, para ver se eu me acerto com Deus, passa lá na igreja na quarta-feira de manhã, às vezes vindo da folia ainda, né? E recebe a marca e volta para casa já pensando na próxima folia, né? Não é isso, é uma atitude interior. Eu rasgo meu coração primeiro, e porque eu rasgo meu coração, eu recebo aquela marca visível, porque ela me ajuda a saber exatamente o que eu estou fazendo, mas é uma atitude que começa no coração, que começa no interior, são as vestes do coração que nós precisamos rasgar diante do Senhor. Agora, amados, esse chamado, ele tem uma base. Primeiro falei do chamado, me permitam agora falar qual é a base sobre a qual Deus realiza esse chamado ao arrependimento. Versículo 13, a parte final do versículo 13, diz assim: porque Ele é misericordioso, o Senhor. Rasgai vosso coração, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Vejam bem, irmãos, o que está acontecendo aqui? A base para o arrependimento está no caráter de Deus. A última parte do versículo 13 descreve o caráter de Deus. E é o caráter de Deus que está na base do arrependimento. No caráter de Deus se equilibram perfeitamente a graça e o amor, a santidade e a justiça. Entendem isso? A graça e o amor, a santidade e a justiça de Deus se equilibram perfeitamente no caráter de Deus. Eu acho fantástico nesse sentido, me permitam, a gente retorna daqui a pouquinho para Joel, mas me permitam chamar a atenção de vocês para Êxodo capítulo 34. Versículos 6 e 7 de Êxodo 34. Eu acho um texto surpreendente esse. Moisés havia feito um pedido ousado a Deus. Ele pediu a Deus: eu rogo ao Senhor que me mostre a sua glória. E Deus responde para Moisés dizendo: se eu mostrar a minha glória para você, você vai ser pulverizado imediatamente. Você não pode, você não aguenta, você não suporta isso ainda. Mas eu vou te mostrar um pouco. Aquilo que é possível para alguém como você ver, eu vou te mostrar. Eu vou passar diante de você com a minha glória, e você vai me contemplar me olhando aqui da fenda dessa rocha, onde você vai ficar protegido. E Moisés ficou ali, na fenda da rocha. E aí o Senhor fez passar a glória dele diante de Moisés. Agora vejam bem, o que é que dizem os versículos 6 e 7? Passando, pois, o Senhor perante a sua face, a face de Moisés, clamou, o Senhor clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amados, o que há de surpreendente aqui é que Deus responde ao pedido de Moisés: me mostra a tua glória, mostrando o caráter dele. É o caráter de Deus que Deus proclama. Então o que Deus está nos dizendo aqui é o seguinte: a glória de Deus é o caráter de Deus. Esse caráter onde amor e graça se combinam perfeitamente com santidade e com justiça.
Eu acho que aqui está um dos pontos de mais difícil compreensão para a igreja dos nossos dias. E pelo que eu vejo, tanto nos meios evangélicos quanto nos meios católicos. No nosso orgulho, nós estamos dividindo o caráter de Deus. Nós temos dividido o caráter de Deus. Nós temos separado a graça e o amor de Deus da santidade e da justiça de Deus. A tal ponto que se prega uma versão adulterada do cristianismo, que nos diz, olhe para Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, mas quando nós falamos na santidade e na justiça de Deus, as pessoas se afastam, dizendo, não, isso daí tem que ser bem interpretado. Eu acho interessante isso, né? A hermenêutica que serve apenas para algumas finalidades, né? Amados, o caráter de Deus inclui tudo isso. É que a dificuldade em parte passa por uma questão antropológica. Nós não conseguimos equilibrar essas coisas. Nós não conseguimos equilibrar na nossa vida, por exemplo, amor e justiça. A gente falha nisso. Mas isso nós fazemos porque somos pecadores, porque somos criaturas caídas, estamos aí em processo de restauração, fomos regenerados, mas nós ainda carregamos as limitações que o pecado de Adão introduziu na nossa natureza. Então, para nós, equilibrar amor e justiça é difícil. A gente pende, ora para um, ora para outro, mas Deus não está limitado pelo pecado. Deus é perfeito, e perfeito como Deus é, Ele equilibra isso perfeitamente. Ele ama totalmente, Ele é gracioso totalmente, mas Ele também é totalmente santo, Ele também é totalmente justo. E é por isso que toda a revelação de Deus precisa ser abraçada. Nós estamos diante de uma igreja muito disposta a ouvir aquela palavra de Jesus que diz, venham a mim todos vós, etc, etc, etc. Mas é uma igreja que não quer ouvir que o machado está posto à raiz da árvore para todos aqueles que não se arrependem. Nós precisamos que essas duas partes da mensagem sejam juntadas novamente. Nós precisamos de uma reforma que faça com que essas duas partes do caráter de Deus voltem a andar em conjunto novamente. Em Deus elas não estão separadas, mas na nossa teologia, na nossa pregação, no nosso evangelismo, elas foram divorciadas por culpa nossa. Nós precisamos rever isso. Vamos permitir que o caráter todo do Deus santo e gracioso nos ilumine. Vamos permitir que o caráter todo do Deus santo e gracioso nos mostre as nossas perversões, nos corrija e nos leve ao arrependimento. Amém, amados? É sobre essa base, então, que o arrependimento deve acontecer. A base do caráter de Deus, que nos confronta, que nos mostra o nosso pecado, que não facilita conosco, que não passa a mão na nossa cabeça dizendo, não, esquece, não é nada. Não é nada, não. O meu pecado custou a morte do Filho de Deus. O meu pecado custou o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quem sou eu? Eu não ouso dizer que não é nada. É muito. O meu pecado representa muito. É grave. Mas eu só consigo perceber isso quando o caráter de Deus me ilumina. E diante do caráter de Deus eu percebo as minhas falhas, eu choro as minhas culpas, mas ao mesmo tempo eu vejo o Deus gracioso que se abre para mim e que por causa da cruz agora pode me receber, porque Jesus verteu o seu sangue precioso por mim. Deus o Pai pode me acolher agora nos seus braços. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso enxergar isso. Eu queria prosseguir e analisar rapidamente com vocês agora a intenção que Deus tem com esse chamado. Nós já vimos qual é o chamado. Nós já vimos qual é a base para esse chamado. Está no caráter de Deus. Vejamos agora qual é a intenção de Deus. Por que Deus nos chama ao arrependimento? O que Deus pretende com isso? Deus nos chama ao arrependimento porque Ele quer nos dar vida. Aliás, aqui a gente volta a Atos 11, 18. Né? Até mesmo aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento é para trazer vida. Deus quer nos abençoar com vida. Mas vamos analisar isso melhor.
Joel 2,14 diz assim: quem sabe se voltará e se arrependerá. Está falando de Deus, né? O texto está dizendo, se arrependam, se convertam, porque Ele é misericordioso e bondoso. Quem sabe se Ele se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Queridos, esse é um texto muito interessante, porque, eu não sei se vocês perceberam, mas ele está usando aqui uma linguagem de culto. Ele está falando aqui em oferta de manjar e libação. Oferta de manjar e libação são partes do culto, pensando lá no culto realizado no tabernáculo e depois no templo. Uma vez que o sacrifício cruento, o sacrifício de sangue era oferecido, o cordeiro, o novilho, era imolado, era totalmente consumido pelo fogo, o sangue dele derramado na base do altar. Uma vez que isso era realizado, então abria-se o caminho para os sacrifícios pacíficos. A oferta de manjares, a libação, não é? Que era uma oferta de bebida, de vinho derramada também. São elementos do culto que estão sendo colocados aqui. Então a gente tem que ter clareza com relação ao seguinte: primeiro, Deus não quer nos punir, Ele quer nos abençoar. Deus não deseja nos punir. O que Deus deseja fazer é nos abençoar. Um parêntese apenas, é que como todo pai sabe perfeitamente, por vezes, para poder abençoar, primeiramente é preciso punir, né? E é preciso primeiro a disciplina, para que depois venha a bênção, o fruto da disciplina. Que como o autor de Hebreus diz, né, a disciplina produz fruto pacífico de justiça, não é? Mas vejam, a intenção de Deus não está na punição, está na bênção. Mas como é essa bênção com a qual Deus deseja nos abençoar? Deus quer nos abençoar com relacionamento com Ele. Por isso o versículo 14 usa as imagens do culto. Deus quer nos abençoar com relacionamento com Ele. Amados, o culto verdadeiro, isso aqui é muito importante, o culto verdadeiro não é algo que nós fazemos para Deus. O culto verdadeiro é algo que o próprio Deus nos dá. Entendem isso? O culto verdadeiro, não interessa se é um culto evangélico, lá na comunidade Carisma de Osasco, lá na igreja anglicana, ou se é uma missa católica, o culto verdadeiro não é algo que nós fazemos para Deus, é algo que Deus nos dá. O Salmo 51, toda vez que eu chego para o culto, eu me recordo desse salmo. O Salmo 51, na versão católica, é o 50, versículo 15, diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha que coisa. Você pensa que você vem trazer presentes de adoração para Deus, com as suas palavras, né? Mas quando você está diante de Deus, você fica quieto, porque você não sabe o que dizer. O nosso coração sempre parece tão pobre, tão estéril, não é? Então, meu Deus, eu estou diante do Senhor. Claro, né? Para quem tem uma visão superficial de culto, né? E pensa no culto apenas como um momento de animação, talvez isso nunca seja percebido, mas se tem algum grama de maturidade que entrou na sua vida, então quando você chega para o culto, você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: o que é que eu tenho para oferecer a Deus? Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Então eu oro pedindo: Senhor, abre a minha boca, porque se o Senhor abrir a minha boca, eu vou poder proclamar os teus louvores. Me dá as palavras para que eu possa te louvar. O culto é assim. Deus nos dá o culto para que a gente ofereça o culto a Ele. Quantos pais nós temos aqui? Pais e mães. Não interessa a idade dos filhos. Levanta a mão. É a maioria esmagadora aqui, né? Obrigado. Como é que a coisa funciona no dia dos pais ou no dia das mães? Eu lembro muito bem disso. Meu filho, isso foi em 2007. Meu filho tinha 9 anos de idade. E eu ganhei no Dia dos Pais um livro que eu estava precisando, inclusive, para o meu trabalho. Mas aí a minha esposa, certamente, a minha esposa conseguiu localizar o livro na internet, comprou. E no Dia dos Pais, o meu filho me deu o presente. E aí eu abro assim, na folha de rosto lá do livro, ele escreveu com a mão dele, aquela letrinha de criança de 9 anos de idade. Meu filho está com 25 anos agora, né? Mas com 9 anos de idade ele escreveu lá, né?
E cada vez que eu pego aquele livro, eu abro de novo aquela folha de rosto e leio aquelas palavras e fico com vontade de chorar, que nem eu estou agora, né? Porque, enfim, coração de pai é assim, né? Agora, quem foi que pagou aquele livro? Que, aliás, não deve ter custado barato, porque era uma editora de Portugal, de Lisboa. Quer dizer, minha esposa deve ter comprado pela internet, deve ter pago em dólar, né? Quem foi que pagou aquele livro? Fui eu. No dia dos pais ou no dia das mães, você fica contente porque você recebe do seu filho e da sua filha um presente que foi pago com o seu dinheiro. Queridos, queridas, o culto é exatamente assim. O culto é um presente que a gente dá para Deus, mas que foi pago com o dinheiro de Deus. É um presente que a gente dá para Deus porque Deus deu nas nossas mãos. Tem uma nota no rodapé. Vem cá, por favor. Fala aqui nesse daqui. Vem cá, fala aqui. É só uma notinha de rodapé, porque o Rui sabe que eu não estou em condição de preparar nenhuma pregação. Eu estou trabalhando ali para uma missão na Amazônia. Então o Rui disse assim para mim: você não prepara nada, você só vem e escuta, né? E uma nota de rodapé, bem curtinha, na primeira oração da liturgia das horas, que os meus irmãos católicos fazem, eu sou muito relaxado, geralmente eu estou no aeroporto, eu estou dormindo, é 6 da manhã na aurora, e quando eu posso eu faço, mas geralmente no horário certo não dá muito bem. Mas os colegas católicos conhecem, e a gente faz a primeira oração: abre, Senhor, os meus lábios e cantarei o vosso louvor. E a gente faz o sinal da cruz sobre os lábios, né? É um sinal de redenção. Então isso é muito tocante. Outra coisa que é a notinha do rodapé também, tem um prefácio antes de tomar comunhão, no pão e no vinho, no nosso livro de liturgia, que diz assim: Pai de misericórdia, embora os nossos louvores não te sejam necessários, tu não precisas disso, tu nos congregas aqui e nos dás a graça de te louvar. E assim somos salvos. Está lá. Para a gente saber que a gente não está fazendo nada. Não é um produto nosso, é uma graça. Inclusive, para responder a Lutero, que insistia nisso e era um bom católico, seguia Santo Agostinho na risca. Em 66, quando a nossa igreja fez a reforma do texto litúrgico, porque você sabe muito bem, querido, que igreja velha tem que cuidar como fala, tem que corrigir texto, tem que educar a linguagem, né? Tem que honrar a Deus também com isso. Quando se oferecia pão e vinho, e tem muita gente católica que acha que sacramento é um ritual que os padres fazem para agradar a Deus. Coisa de doido, né? Enquanto que os sacramentos são ações de Jesus para nos salvar. Ele é o esposo, ele vem, se dá na mesa, unge, né? Batiza, é ele que faz. Então tem um texto que dizia assim: apresentamos a ti, Senhor, os nossos dons, pão e vinho, que serão, né? Agora mudou. Agora diz assim: olha, Senhor, a oblação da tua igreja. Aponta para o altar onde está o pão e vinho e continua: reconhece aqui a oferta que tu nos deste, para que possamos voltar à tua amizade. Isso é Eucaristia, isso qualquer irmão evangélico pode comungar, né? Então é isso aí, né? Então, como eu não pude preparar nenhuma pregação, veio essa notinha do rodapé, só para dizer que é isso aí. Como a gente tem, não sei se é o Salmo 50, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Então, enquanto a gente não se render a essa verdade, nós vamos andar na graça, porque Deus é bom, né? Mas com aquele atraso de marcha, que não vai bem, anda, mas meio truncado, porque a gente ainda acha que até o arrependimento é um produto nosso, e não é. Amém. Quando eu falei para o padre Marcial que ele não precisava se preocupar em preparar, bastava, né, ele vir, né, porque eu tenho muito claro no coração, né, basta ele chegar aqui na frente e abrir a boca. Tem um depósito de graça de Deus e de verdade de Deus ali, que vai fluir e que vai nos alimentar, não é? E já começou a fazer isso agora. Obrigado, meu querido amigo, meu querido irmão,
a quem eu devo muito, aliás, com quem eu aprendi enormemente. E já que a gente teve uma nota de rodapé, eu coloco aqui também uma pequena nota de rodapé minha, né? Eu contava isso para o Jefferson ontem, quando a gente vinha no carro, durante um período que até o Jefferson, na bondade dele, ele chamou, não foi o seu período de noite escura da alma, né? E, enfim, né, São João da Cruz teve, o padre Jonas Abib fala também da experiência que ele teve, e eu disse, não, você está sendo muito bondoso, né? No meu caso não foi isso não, no meu caso foi esfriamento do meu coração mesmo, fui eu que me afastei de Deus, né? Mas é diferente, né? Noite escura da alma, você está lá fiel e parece que Deus está longe de você. Agora, no meu caso, eu mesmo me afastei do Senhor no meu coração. Mas naquele tempo de afastamento de Deus e de coração frio para Deus, quando fazer uma oração espontânea era quase impossível para mim, a corda que me segurou foi a oração diária do Pai Nosso e a liturgia das horas. Que eu orava com muita imperfeição, né? Às vezes só laudes e depois vésperas, mas aquilo me segurou. Até que Deus me aqueceu o coração de novo, para que eu também pudesse juntar a essas orações escritas as minhas próprias palavras, né? Mas o resumo de tudo isso, e aqui eu encerro a nota de rodapé, é que tudo isso é dom de Deus. Tudo é dádiva de Deus. A vida da igreja é dádiva de Deus. É um fruto que nós não produzimos com a nossa própria força. É um fruto celestial que somente a graça de Deus pode produzir. É Ele quem nos dá todas essas coisas. Então notem, irmãos, a intenção de Deus com esse chamado ao arrependimento é nos trazer para o relacionamento com Ele. O culto é um exemplo, talvez o melhor exemplo possível nesta vida do nosso relacionamento com Deus. Porque o culto prefigura a eternidade. O culto é uma experiência no tempo. Se eu estiver errado, Padre Marcial, os demais irmãos me corrijam, mas o culto é uma experiência no tempo da eternidade. Quando Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo que Ele queria que o tabernáculo fosse construído, Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual é a finalidade do tabernáculo, que era o centro do culto? Preparar um lugar para a habitação de Deus. E aí eu me recordo de Apocalipse 21, versículo 3, que num certo sentido é o cumprimento de Êxodo 25, 8. Né? Vocês lembram que a grande visão de Apocalipse 21 é a da igreja que desce do céu da parte de Deus, não é? A nova Jerusalém. E aí o versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha que coisa. Êxodo 25, 8. E me farão um tabernáculo para que eu possa habitar com eles. Apocalipse 21, 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É isso é o cumprimento. Vejam então que a figura do culto aponta diretamente para essa verdade eterna. Deus quer relacionamento com o seu povo. Deus quer intimidade com o seu povo. Na eternidade nós teremos relacionamento total e sem véus. Agora ele é total, mas ele está todo obscurecido. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, nós enxergamos agora por espelho, em enigma, nós não olhamos diretamente. Então por isso a gente está reunido para o culto, e às vezes o sujeito chega com aquela coisa: mas o culto de novo, não é? E é a mesma pessoa falando as mesmas coisas do mesmo jeito. E no caso das igrejas litúrgicas, mas todo domingo é a mesma coisa. Mas vejam bem, os nossos olhos estão enxergando através de um espelho. Na eternidade nós vamos enxergar plenamente, vamos desfrutar desse relacionamento permanente, plenamente. Mas o ponto aqui é, já agora nós precisamos olhar para o nosso culto com um outro olhar. Olhar para esse culto que nós oferecemos a Deus com um outro olhar. Então aqui entra uma pergunta, né? Se o culto é,
dentro do tempo, na história, se o culto é o auge desse relacionamento que a gente tem com Deus na terra, o que tem sido o culto para nós? E aqui vai a pergunta tanto a evangélicos quanto a católicos. O que tem sido o culto para nós? Eu temo que nós não estejamos compreendendo o culto como dádiva e oferta que Deus faz para nós. E é essa a compreensão que nós devemos ter. Eu acho que nós precisamos que a nossa compreensão do culto seja reformada. Nós precisamos entender que no culto não se trata do que nós fazemos, se trata da dependência total de Deus. Se trata de fazer as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. A gente tem que corrigir algumas coisas até na nossa linguagem cotidiana. Eu me policio, porque a gente vai passando o tempo, por causa de certos hábitos, né? A gente encontra um irmão que acaba de vir do culto e a gente pergunta, e aí, o culto foi bom? Né? Mas a questão agora é a seguinte, como é que o culto não seria bom? É possível o culto não ser bom? Somente se ele não for culto. Porque isso pode acontecer. As pessoas lá em Israel acontecia isso. E Deus diz assim, eu tenho nojo da assembleia solene de vocês. Porque quando se reuniam, não era com o coração voltado para Deus. Então isso não é culto. Mas se o que nós estamos fazendo é culto, não tem como não ser bom. Porque o culto não depende dos músicos que tocaram, não depende do pregador, não depende do padre que celebrou, que é um bom liturgista, ele celebra com o coração, então você percebe, né, o vigor da fé daquele irmão enquanto ele celebra. O culto não depende disso, o culto é dádiva e ação de Deus. Então no culto, amados, não importa a forma que a nossa tradição dá para esse culto, no culto nós precisamos experimentar as riquezas desse relacionamento com Deus, e precisamos permitir que essas riquezas encham a nossa vida e transbordem da nossa vida, para tocar o mundo ao nosso redor. Eu gosto muito da maneira como a missa é terminada, geralmente, essa despedida, esse envio, né? Lembrando que a expressão ide missa est, né, que era usada na antiga liturgia, tem esse sentido, né, Padre Marcial, de envio da congregação. Agora vocês vão para o mundo, para viver no mundo as bênçãos que vocês receberam da relação com Deus aqui dentro. O mundo precisa do impacto da nossa vida transformada por Deus. Não apenas frequentadores de igreja, de culto e de missa, mas homens e mulheres transformados pela ação do Deus que eles encontram no culto e na missa. Eu quero terminar. Nós já vimos então, apenas recordando a vocês, o chamado que Deus está nos fazendo, esse chamado ao arrependimento. Vimos a base desse chamado, que está no caráter de Deus. Vimos a intenção de Deus nesse chamado, que é nos trazer para um relacionamento vital com Ele, verdadeiro, íntimo, profundo. Agora eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre como podemos efetivamente, como nós podemos efetivamente nos arrepender. Lembrando que aqui se trata, a realidade individual é sempre básica, tudo começa nela, mas aqui se trata em grande medida de um arrependimento comunitário, coletivo. Como é que nós podemos experimentar isso? Estou controlando meu tempo aqui, Reinaldo, para tentar não passar do horário, tá? Joel capítulo 2, versículo 15, diz assim, tocai a buzina em Sião. A outra versão diz a trombeta, né? É a trombeta que Deus mandou fazer para ser tocada no momento em que festas ou momentos solenes da nação iriam acontecer. Então é esse o sentido, né? Tocai a trombeta em Sião. Mas isso tem para nós uma conotação importante, porque de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 14, a trombeta tem uma relação muito clara com a proclamação da palavra de Deus. A trombeta tem uma relação muito clara com a profecia. E profecia, entre as suas várias acepções, é também proclamação da palavra de Deus. Então vejam bem, quando o texto diz, quando o Senhor diz aqui, tocai a buzina, ou tocai a trombeta em Sião, Ele está nos dizendo, há uma palavra de Deus que foi
liberada por Ele, mas essa palavra precisa agora ser proclamada. É preciso proclamar uma palavra que é a palavra que Deus está nos dando. A palavra de ordem vem de Deus. E qual é essa palavra de ordem? Convertei-vos. Qual é o nosso papel? Nós precisamos proclamar essa palavra. Precisamos manifestar essa palavra às pessoas da nossa geração. Começando pela igreja, precisamos chamar os homens e mulheres dessa geração para uma atitude séria diante de Deus. Então é por aí que começa. Alguns podem dizer, falar sobre arrependimento, sei lá, assusta, não atrai as pessoas, né? Falar sobre arrependimento é a única coisa que o Espírito Santo vai usar para converter o coração das pessoas, porque é por ali que começa. Então vejam os enganos nos quais nós estamos incorrendo como igreja. Começa então por essa proclamação. Precisamos dizer claramente que essa é a palavra de Deus para esse tempo. Gente, esse foi o peso que estava sobre o nosso coração quando nós planejamos esse encontro no começo do ano. Deus nos deu muitos sinais. Começamos esse ano com uma ação impressionante de Deus numa universidade norte-americana, na Universidade de Asbury, com um culto que simplesmente durou 2 semanas, ou mais, eu não lembro agora exatamente, mas em torno de 2 semanas. É uma universidade de confissão cristã, metodista, mas ali tem muita gente que não tinha experiência com Deus, e aqueles jovens que não saíam do santuário, que ficaram ali na capela por muito tempo, o tempo todo testemunhavam de arrependimento, de conversão. A grande palavra nesses encontros era arrependimento. O ano já começou assim. Eu percebo em muitos irmãos e irmãs o mesmo peso no coração. Deus nos chama ao arrependimento. Deus chama o seu povo ao arrependimento, para que a própria igreja possa proclamar ao mundo a pregação do Evangelho do Reino, que é uma pregação que começa pelo arrependimento. Mas como é que nós vamos proclamar essa palavra se nós não a vivermos primeiro em nós mesmos e na nossa realidade como igreja? Então é preciso que nós entendamos que esse é o momento dessa palavra. Um passo seguinte é nos separarmos para Deus. Uma separação para Deus. Versículo 15, a parte B do versículo 15 e o versículo 16. Santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. A outra versão diz, uma assembleia solene. Dia de proibição, porque é aquela ideia de um chamado. Hoje vocês não vão fazer nada a não ser buscar o Senhor. Por isso um dia de proibição. Está proibido qualquer outra atividade. Não vai trabalhar, não vai fazer nada. Nós só vamos buscar o Senhor. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Tálamo é o leito nupcial. Todo mundo está sendo chamado. Gente, o que é isso? Santificar um jejum, proclamar uma assembleia solene ou um dia de proibição, né? Significa nos separarmos para Deus, nos ocuparmos menos conosco mesmos e mais com Deus. Isso me recorda uma palavra que Deus diz em Isaías 58 acerca do sábado. Falando lá da observância do sábado, não é? Deus diz assim, em Isaías 58, versículo 13, se honrares, e ali está falando do sábado, né, do dia do Senhor, se honrares o dia do Senhor, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. É assim que a gente consagra o descanso. Para nós é o domingo como cristãos, né? É assim que a gente consagra o descanso. Eu não penso em mim nesse dia, eu não faço coisas relacionadas a mim, eu esqueço o meu trabalho, eu separo o meu tempo para Deus, é isso, eu consagro esse tempo ao Senhor. Amados, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus.
Isso não significa, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, isso não significa que nós vamos deixar as nossas atividades, que são inúmeras, a gente tem muita coisa para fazer, todos nós trabalhamos, poucos aqui têm condições, até quem está no ministério, mas não é, por exemplo, um monge vivendo em reclusão, poucos de nós teríamos condições de dedicar a totalidade do dia à contemplação e à oração, mas não é isso que Deus está pedindo. O que Deus está pedindo é uma consagração total do coração. Significa que você está na sua oficina trabalhando, mas o seu coração está em Deus. Você está lá na escola ensinando ou aprendendo, mas o seu coração está em Deus. Porque você sabe que muitas vezes não é assim, né? O coração está em Deus enquanto você está no culto ou na missa. Aí depois você vai para o seu trabalho e seu coração está no negócio, seu coração está no que você vai fazer, o seu coração está nas relações que você está tecendo ali com outras pessoas. Não é isso que tem que ser, não é assim que tem que ser. No Senhor é que tem que estar o nosso coração. Se eu posso contribuir um pouquinho, né? Eu aprendi tanto com os irmãos e as irmãs católicos, com as tradições de vocês. Se eu posso repartir um pouquinho da minha própria tradição. A tradição reformada foi muito marcada, especialmente na Escócia, sobretudo na Escócia, depois por causa dos irmãos escoceses na América do Norte, muito marcada pela tradição de separar tempo para Deus. Dizia-se assim, tal dia, quarta-feira da semana que vem, vai ser jejum solene, a gente vai separar um tempo para buscar o Senhor. Então aquela igreja lá de uma aldeia escocesa, ou então aquela igreja lá da Nova Inglaterra, na América do Norte, os irmãos se reuniam ali, passavam o dia reunidos ali, orando, chorando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Quantas vezes isso era movido até por circunstâncias difíceis, uma guerra, uma quebra de colheita, uma tempestade, uma inundação, uma peste, e os irmãos diziam, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se arrepender diante de Deus. Eu nem vou perguntar como é que andam as reuniões de oração nas comunidades de vocês. Se eu posso falar da minha, tem até uma bem frequentada, mas os irmãos vão mais para procurar a solução dos seus próprios problemas do que para rasgar o coração diante de Deus. O que nós precisamos é dessa atitude de quem vai consagrar a sua vida a Deus. Amém? Vocês estão compreendendo a mensagem, gente? Eu estou quase acabando, mas vocês estão me acompanhando? Sim? Separar a nossa vida para Deus. Quem é que deve ser convocado para isso? É a sequência aqui. Todos. E aí o texto dá a lista. Anciãos, filhinhos, crianças pequenas, os que mamam, crianças de colo, o noivo e a noiva. Isso aqui é muito interessante, porque as expressões, as palavras noivo e noiva aqui, não significa um casal que está esperando para se casar, são já os nubentes, são aqueles que se casaram, né? E a lei de Moisés dizia que quando um homem e uma mulher se casam, eles precisam ficar separados para eles, né? Não serão chamados para tarefas cotidianas, para tarefas coletivas. Se tiver uma guerra, o rapaz que acabou de se casar não será chamado para a guerra, ele vai ficar com a esposa dele, a esposa vai ficar com o marido dele. Agora, o que é que o texto está dizendo aqui? Até esses que se casaram, que saiam das suas recâmaras, que a noiva abandone o seu leito conjugal e venham para a assembleia solene. Todos estão sendo chamados, ninguém fica de fora. É um chamado que tem que alcançar a todos nós. Esse chamado é um chamado, como eu disse, a consagração total das nossas vidas. Não significa, já falei isso, reforço, não significa abandonar as tarefas nas quais estamos envolvidos, mas significa que no meio delas o nosso coração está no Senhor. Lá em João 17, texto que o Christopher citou e trabalhou, há um versículo em que Jesus diz assim, João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus não pode nos tirar do mundo, mas Deus precisa tirar o mundo de dentro de nós. E esse é um tempo no qual Deus deseja tirar o mundo de dentro das nossas vidas. A vida cristã não se divide em comuns e consagrados. A vida cristã não se divide assim. Há diversidade de funções, há diversidade de chamados, há diversidade de ministérios.
Um irmão foi chamado para uma ordem religiosa, Deus o chamou para aquilo. Esse é um chamado específico, ele tem funções específicas. Mas todos nós fomos chamados a uma vida de consagração a Deus. Todos nós fomos chamados. Eu me pergunto se não tem havido conformismo demais na nossa maneira de viver. Será que nós não temos nos conformado demais com esse mundo? E a palavra conformado aqui é aquela de Romanos 12, tem o sentido de tomar a forma desse mundo. Eu vejo pessoas que acham que até tomar a forma do mundo, se conformar ao mundo, é uma estratégia de evangelismo. Para minha vergonha, até eu já acreditei nisso. E me arrependo diante do Senhor. Se conformar com o mundo não vai evangelizar ninguém. Porque o que o mundo precisa, o mundo está desesperado. E ele precisa ver em nós o sinal da diferença. É isso. Ah, vem para a minha comunidade, você vai ver. A gente é que nem vocês, assim, a gente gosta das coisas, né? Não, a gente não é que nem ninguém, não. A gente tem que ser que nem o Senhor. A gente tem que trazer o sinal da diferença. Porque é esse sinal da diferença que coloca fome e sede nas pessoas que estão aí no mundo precisando, carentes, desesperadas. Onde está o sinal de que nós conhecemos de fato a Deus? De que nós encontramos o tesouro escondido, a pérola de grande valor. Isso tem que aparecer na nossa vida. Amém? O texto ainda vai além aqui, e ele dá um destaque especial à ação dos ministros. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Vejam bem, num sentido, esse chamado aqui inclui a todos nós. Por quê? Porque eu aprendi com o meu querido amigo Padre Marcial, que quando o padre vai celebrar a missa, ele coloca os paramentos por cima da túnica branca, que representa, me corrija se eu estiver errado, mas que representa a túnica batismal, não é? O compromisso do batismo, que é o compromisso de todos os cristãos. Como eu disse há pouco, há funções diferentes, há ministérios diferentes, mas todas as funções e ministérios repousam sobre uma mesma vocação, a nossa vocação como batizados. Então, nesse sentido, esse texto também nos diz respeito. Mas ele diz respeito muito diretamente àqueles que estão, me permitam usar a linguagem da minha tradição, aqueles que estão em funções pastorais. E isso inclui aqui os irmãos que são padres também, né? Eu estou falando com a minha linguagem, mas inclui, é um chamado para aqueles que estão em funções pastorais. Então me permito agora me dirigir diretamente aos meus irmãos e colegas de ministério pastoral, sacerdotal. Queridos, será que nós pastores não temos nos tornado por demais profanos? Será que nós não temos perdido de vista na nossa própria vida e ministério a distinção entre o santo e o profano? Será que a vida não tem ficado muito comum e normal para a gente? Nós precisamos ouvir também esse chamado à separação, esse chamado à consagração. Agora, somos chamados para quê? O texto diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. A palavra alpendre aqui, na outra versão, aparece pórtico. É o lugar de entrada no tabernáculo, não é? Então, do lugar de entrada do tabernáculo até o altar, ou seja, toda a extensão do templo, toda a extensão do santuário. O que é para fazer dentro do santuário? Chorem os sacerdotes. Ao mostrar que isso deve acontecer em toda a extensão do santuário,
Isso sinaliza para a gente que não se trata de algo que deve ser limitado a um momento. Ah, não, a gente vai convocar uma reunião para a semana que vem, e aí nós vamos orar, chorar e clamar ao Senhor. Não, a gente vai fazer isso o tempo todo. A gente vai fazer disso a atitude da igreja. Nós somos chamados para isso. O chamado de Deus exige que toda a vida e toda a atuação da igreja seja envolvida nesse chamado. Entre o pórtico e o altar, ou seja, ao longo de tudo aquilo que nós somos e fazemos como igreja, nós precisamos fazer duas coisas nesse tempo: chorar e orar. Em primeiro lugar, chorar. Isso significa perceber a gravidade do momento no qual nós vivemos. Sentir as dores de Deus diante de um mundo em rebelião contra Ele. Sentir as dores de Deus diante de um mundo em rebelião contra Ele. Eu tenho muito contato, até por causa do meu trabalho, com a juventude. E o ponto que me corta o coração é ver pessoas sinceras, completamente perdidas. E outras pessoas sinceras, tentando ajudar essas pessoas perdidas. Mas essas outras pessoas sinceras também não têm o referencial para poder ajudar aquelas pessoas. Vocês já se deram conta do aumento do número de suicídios entre os jovens? Mutilações, automutilações. Jovens que saem de casa deixam um bilhete dizendo: eu vou embora, eu vou dar cabo da vida. Como aconteceu até recentemente na minha universidade. O jovem foi encontrado depois de alguns dias, mas a questão está colocada. O problema está colocado. E isso eu disse no começo que eu ia voltar a esse ponto. Isso é resultado de um mundo que decidiu viver sem Deus. Isso é resultado de um mundo que decidiu fazer as coisas do seu próprio caminho, do seu próprio jeito, seguir sua própria inclinação. Não contam mais com Deus. Portanto, até aqueles que querem ajudar, porque não conhecem a Deus, não tem como ajudar. E tudo que essas pessoas precisam é que alguém mostre para elas que há um Deus vivo, que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado a esse mundo por nossa causa, para morrer por nós, e que ressuscitado, Ele vive eternamente para nos dar vida, e que o Espírito Santo foi dado para habitar em todos aqueles e aquelas que se arrependem dos seus pecados e têm as suas vidas transformadas. Amados, a gente tem a mensagem que pode mudar o mundo, mas nós não estamos vivendo à altura dessa mensagem. Nós não estamos fazendo aquilo que precisamos fazer para que essa mensagem seja ouvida pela nossa geração. Então, em primeiro lugar, chorar. E eu me pergunto se a gente tem lágrimas para isso. A resposta: não. Portanto, a gente vai pedir lágrimas a Deus. Senhor, dá-nos lágrimas para chorar por essa geração. Dá-nos lágrimas para chorar pelo estado da tua igreja nesse tempo. E se a gente conseguir, se a gente receber essa graça de Deus, aí a gente chega nesse outro ponto. Orar. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Orar pelo estado em que se encontra a igreja. A igreja está num estado de opróbrio, num estado de vergonha, por causa das suas divisões, mas por causa de muito mais coisa também. Se a gente percebeu que as coisas não vão bem, que a igreja parece irrelevante diante de um mundo que está tão desesperado, mas que ignora a igreja, se a gente percebe que como igreja estamos nos tornando opróbrio, nós temos que orar com essas palavras: poupa o teu povo, ó Senhor. Em 1859, quatro rapazes começaram a se reunir às sextas-feiras à noite para orar. Isso foi na Irlanda do Norte. Eles oravam pedindo a Deus que visitasse a igreja com um avivamento. Tinham ouvido notícias sobre uma forte ação do Espírito Santo lá do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, que começou em 1857. E esses quatro jovens pediam
que Deus fizesse o mesmo na terra deles, nas igrejas deles, que estavam à míngua, que estavam morrendo, já envenenadas pelas filosofias modernas, pelo pensamento ateu moderno e por tantas outras coisas. Os pastores não deram apoio, os pastores continuaram na sua rotina, nas suas paróquias, nas suas comunidades. O espaço que esses garotos encontraram foi um celeiro, um aquecedor velho, eles traziam carvão, colocavam ali e passavam a noite orando. E Deus derramou o seu Espírito e avivou a sua igreja na Irlanda, no país de Gales e na Escócia. Deus está chamando a gente para isso hoje. Para que nós sejamos como esses jovens. Para que nós empenhemos a nossa vida nisso. Eu vou terminar dizendo, em breves palavras, qual é a finalidade disso. Joel 2,17 termina dizendo: Senhor, faz a tua obra na tua igreja, porque ela está sendo objeto de vergonha. E aí a palavra final é: por que diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Vejam bem, irmãos, tudo isso que eu falei tem apenas uma finalidade: a glória de Deus. Se a igreja se torna motivo de opróbrio, é a glória de Deus que é ofendida. Não é a nossa, é a glória de Deus. As pessoas olham e dizem: cadê o Deus de vocês? É isso aí que vocês são? É esse aí o Deus de vocês? Então o que move a intercessão do profeta não é nem tanto a situação da igreja. O que move a intercessão do profeta é que a miséria da igreja traz vergonha para o nome de Deus, desonra a Deus. Então, por causa da glória de Deus, nós vamos orar e interceder por uma ação do Espírito Santo. É isso, por causa da glória de Deus. Qual vai ser a resposta de Deus a isso? Se nós fizermos o que esse texto nos manda fazer. 2 versículos que eu não li ainda, o 18 e o 19. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O resultado do arrependimento é a bênção e o favor de Deus. O trigo, isso nos fala de abundância de vida com a palavra. Não é a abundância da palavra, porque a palavra já está aí, mas é a abundância de vida com a palavra. A palavra está na tua casa, mas você não a lê, ela não domina a sua vida. O que Deus vai nos dar é a abundância de vida com a palavra. Pessoas com a vida restaurada pela palavra. Pessoas com a vida transformada pela palavra. É isso. Deus vai nos dar o trigo. Deus vai nos dar o mosto. O mosto é o vinho, né? Vinho é símbolo bíblico de alegria. No começo eu falei, tem tanta festa no nosso meio e pouco choro, não é? E eu disse, bom, a vida cristã é de alegria, claro. Mas é alegria em Cristo. É alegria em Jesus. É essa alegria que vai além da mera efusividade, da mera festa. É essa alegria que nós vamos experimentar se nós aceitarmos o chamado ao arrependimento. E o óleo é o símbolo do Espírito. É a unção do Espírito naquilo que nós fazemos. É a graça de Deus multiplicando aquilo que nós fazemos e fazendo isso produzir frutos para Ele. Irmãos, eu sou fruto de um avivamento. Me converti em 1978, quando estávamos nos últimos momentos, lá em Osasco, onde eu moro, os últimos momentos de um avivamento que havia começado no finalzinho dos anos 60, nas igrejas presbiterianas. Irmão Franco, que está naquela fotografia ali, junto com a dona Elza, irmã Elza, os fundadores do ministério que nos hospeda aqui. Irmão Franco era presbítero na igreja onde eu me converti. Ele foi meu professor de escola dominical. Eles experimentaram uma ação de Deus fortíssima lá na igreja presbiteriana. E eu sou resultado desse avivamento.
Mas eu tenho que dizer que nós estamos em dias de sequidão. Não se enganem com o movimento que há na igreja. Tem muito movimento, tem muita festa, mas nós estamos em dias de sequidão. E eu olho para as pessoas ao meu redor que não conhecem o Senhor, e meu coração chora por elas, porque eu conheci o Senhor num contexto de avivamento. E nessa sequidão, essas pessoas estão passando pela vida sem conhecer o Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que visite a sua igreja, para que essas pessoas também sejam alcançadas pela graça salvadora do nosso Senhor.